Só vou no dentista quando não tem mais jeito. Esse vai ser o nosso tema de hoje. Do nosso OdontoCast. Olá, eu sou a Maria, trabalho aqui na clínica Elodonto e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse caos que é do paciente vir só quando não tem mais jeito, não tem mais salvação. E isso acontece quando, Maria? Todo dia. Todo dia, exatamente. Quando eu tô com dor de dente. Então eu trouxe a doutora Thaís para conversar um pouquinho aqui com a gente e explicar do porquê que a gente deve quebrar essa cultura, de não deixar isso acontecer na nossa vida, de cortar essa tradição que os nossos pais trouxeram para nós. E da importância de você vir semestralmente no dentista, do porquê que a gente bate tanto na tecla do paciente vir a cada 6 meses, porque a nossa intenção não é deixar o paciente trazer ele aqui a cada 6 meses e ele tá com a boca destruída, mas sim de manter a saúde bucal dele, né? Ou seja, que ele não venha a cada 5 anos, mas que ele venha de maneira espontânea, porque é uma cultura nossa colocar que o paciente precisa, nós temos como nossa obrigação entrar em contato com o paciente a cada 6 meses para informá-lo, olha, já está no período do teu retorno periódico para a gente avaliar se está tudo bem com a sua saúde bucal. Isso não quer dizer que você tem que fazer absolutamente nada. O máximo que a gente está querendo fazer é uma limpeza e um check-up preventivo digital, que é o quê? As radiografias, as fotografias, os tratamentos de canais que a gente fez há um tempo atrás, as coroas, ver se tá tudo certo. Se o paciente tá cuidando direitinho. Os implantes também são assim. Os implantes a gente tem o costume de chamar o paciente a cada 6 meses, né? Sim. Então, o que previne essa vinda dele a cada 6 meses, doutora? Todos os problemas bucais. Porque quando a gente faz uma varredura, a gente limpa uma casa, tá? Quando a Maria fala das radiografias, é para ver a parte de dentro. Quando a gente fala da câmera intraoral, é para ver a parte de fora. Ou seja, ampliar em 60 vezes os dentes. Com isso, é como se eu tivesse uma lupa para ver, observar o dente e não tem como escapar qualquer problema pequenininho que está iniciando e que pode ser eliminado neste momento, não deixado para trás. Ou seja, daqui a 5 anos, se esse pequeno problema não fosse resolvido, que foi o que aconteceu ontem, né, Maria? Uma paciente que sumiu há um bom tempo, estava com coisas pessoais, enfim, fazia há um bom tempo. Quanto tempo que fazia que a paciente que não veio ontem, que não vinha ao consultório, uns 2023, 2022 ou 2021? Fazia alguns anos. E quando a gente foi tirar a coroazinha de um dos implantes para fazer a limpeza, a gente observou uma cárie. Por quê? Porque a gente precisa tirar o dente, limpar o dente e colocá-lo de volta para garantir que ele fique bem parafusado, que a gente consiga limpar o entorno do implante. E nisso a gente observou uma cárie bem pequenininha, que foi bem tranquila de ser feita. Então já foi incluído no plano de tratamento, já foi feito e já foi eliminado. Caso ela não viesse ao dentista, deixasse por mais 1 ano, esse dente provavelmente já seria um dente com indicação para tratamento de canal. Ela só iria perceber o problema quando quebrasse uma parte do dente e aí sim, já não era mais só fazer uma restauração, por exemplo, né? Uma restauração pequena, mas que já não deveria ter ocorrido porque essa paciente já era para ter retornado antes. Mas imagina que se a gente fazendo esse contato com ele a cada 6 meses, eles não vêm. Imagina se a gente não fizesse. Isso. E seria pior. A gente sempre coloca que o agendamento a gente tem da procura do paciente a cada 6 meses, porque o paciente ele já tem que vir à clínica, ele já tem que concordar com o procedimento. Então é nossa responsabilidade estar entrando em contato com ele para lembrá-lo, porque isso faz parte da nossa função. Isso é uma coisa cultural da nossa clínica, tá? Para que a gente consiga, porque se depender dele lembrar, nem a gente lembra às vezes. Esses dias eu fui fazer um exame de sangue e eu esqueci, Maria, que não podia tomar o café da manhã. E eu me senti absurdamente incompetente, porque eu sei que não pode tomar café da manhã para fazer exame de sangue. Por isso que a gente considera
muito importante, de extrema relevância, a gente estar entrando em contato com o paciente para lembrá-lo do compromisso dele. Olha, já está dando 6 meses que você veio ao dentista, você tem que voltar, tá bom? Para ver se está tudo certo, se está tudo ok. E ele vendo que não vai mais aparecendo problemas, que ele fez um investimento grande lá atrás e que agora a coisa está andando há um bom tempo, ele continua. Às vezes ele pede um mês para frente, outro para trás, mas... Tem um caso bem legal, que é de uma paciente nossa... De uma paciente nossa, não. A filha dela é nossa paciente e que ela fez os implantes, porém, ela tinha que fazer uma cirurgia para colocar uma molinha no coração. Não é uma molinha, mas enfim, a gente sabe na linguagem mais simples. O dentista que fez, ele não tem esse costume de mandar mensagem para ela a cada 6 meses para ela vir fazer a limpeza. Os implantes é uma coisa bem importante, a gente está fazendo a higienização a cada 6 meses. E essa paciente tinha que fazer uma cirurgia para colocar essa mola no coração. E desde que ela colocou, foi quando que ela colocou os implantes? Desde que ela colocou, a gente está falando de anos. Faz muito tempo. E ela precisava fazer essa cirurgia, a filha dela entrou em contato com a gente. Porque o médico exigiu. Na sexta-feira para segunda. A cirurgia dela era na segunda, na sexta-feira de manhã ela entrou em contato. Porque o médico só faria a cirurgia dela do coração se tivesse o aval da dentista. Por quê? Pela questão de ser uma cirurgia cardíaca e os próprios cirurgiões, no caso um cirurgião cardíaco, os médicos em geral, mas os cirurgiões que já entendem mais da endocardite, que já convivem mais com ela, e não é só esse relato, se a gente for buscar mais histórias, a gente tem outras histórias de outros pacientes, porque sim, nós estamos falando de uma clínica que está atuante no mercado há 15 anos, então a gente está envelhecendo, amadurecendo, crescendo, desenvolvendo habilidades e se tornando maduros junto com os nossos pacientes e vendo essas coisas acontecerem. E a gente observa que hoje o médico ele está exigindo mais do dentista para que ele se sinta protegido. Por quê? O médico ele está entendendo que a bactéria que tem na boca, que está no dente, que tem problema, ela pode complicar o procedimento dele que vai ser feito no coração. Independentemente de ser um problema simples ou um problema mais complexo, uma cirurgia ou então um paciente que simplesmente ele infarta. Às vezes uma baixa de imunidade, um paciente que teve alguma complicação que baixou muito a imunidade, a endocardite bacteriana pode ser o fator de morte desse paciente, porque ela é uma bactéria oportunista, então ela pode gerar o óbito do paciente. Nós temos a Michele que teve um caso na família desse problema e ela jamais, a gente comentava assim na clínica, né, Maria, mas a gente nunca imaginou que seria algo que seria que acontecesse tão isso aí. Eu acho que ela não imaginou que isso poderia de fato acontecer até que aconteceu. Muita gente não sabe disso também, isso aí, né? E até pra gente foi uma surpresa, porque você vê que isso aconteceu, e da minha família também aconteceu, porque eu tive um tio que também teve troca de válvula de coração e o fator da questão dele não estar mais presente conosco, do óbito, foi também a contaminação, a infecção causada por esse tipo de bactéria que tem origem bucal. Financeiramente falando, porque tem muitos pacientes, os nossos pacientes mais antigos, eles entendem que é muito mais vantajoso para eles investir numa limpeza do que ele vir só quando tem dor. Financeiramente falando, qual é a vantagem e qual é a desvantagem? Tu sabe muito bem a resposta dessa pergunta, né, Maria? Porque primeiro a limpeza ela acaba sendo até secundária ao processo todo. A limpeza ela é o garantir que a gente deixou a casa em ordem, certo? Mas o principal é nós avaliarmos se tem cárie, se tem algum problema bucal instalado, se existe alguma coisa a ser feita que está em processo de início, tá? Quando a gente pega um paciente vindo de outro lugar, vindo para fazer uma consulta e você coloca para ele, você tem que ter todo um cuidado, porque geralmente ele vem com muita coisa para ser feita. Aí a gente acaba tendo um valor maior para colocar a casa em ordem. E aí muitos acabam confiando no trabalho da gente, vendo de fato os problemas ou sentindo a dor. A dor é o que faz, né? A questão da dor. A dor incomoda
E ele faz esse investimento inicial e depois ele começa a entender como funciona o protocolo, qual é o nosso processo de trabalho aqui dentro da clínica, que é o cuidado para que a pessoa não tenha que se ver nessa situação, às vezes de fazer muita coisa, muito procedimento, muito dente, muito tratamento e ele se vê protegido, tá? Tem algum sinal assim que o paciente, por exemplo, tem que ficar em alerta? Não, eu tenho que ir ao dentista, porque tem muita gente que não sente dor nem nada. Mas ele espera de ter algum sinal, alguma dorzinha ou algo assim para vir pro dentista, ou é importante ele ter esse controle? Mari, a gente sabe que o pessoal vem sempre na dor, né? Sim. É uma cultura que vem dos nossos pais procurar o dentista pela dor, não. Mas sim, temos hoje a mudança da questão das pessoas, do modo das pessoas pensarem, do autocuidado. Antigamente as pessoas pensavam muito em bens materiais, hoje elas estão pensando mais no autocuidado, seja do corpo, da mente, mas também da boca. Então a gente está vendo e percebendo mais pessoas vindo buscar, eu quero ver se está tudo certinho, eu quero ver para fazer uma limpeza, eu quero ver para fazer um clareamento. Mas quando a pessoa fala de procedimentos menos invasivos, ela já está querendo dizer que ela está buscando ver se a saúde dela está em dia, se a saúde bucal dela está em dia. Dá para citar um caso que é um paciente que veio por uma campanha que a gente está fazendo do clareamento e ele quer fazer o clareamento, ele quer fazer a limpeza, porém ele já me falou: tá, eu vou deixar certo a limpeza e o clareamento, mas eu tenho certeza que eu tenho mais coisas para fazer. Faz muito tempo que ele não foi ao dentista, não vai ao dentista. Então, querendo ou não, esse é um sinal de que é muito mais caro você deixar para vir no dentista 5 anos depois do que você vir periodicamente. Quando ele perceber, né? Quando a gente percebe algo... É porque já tá bem grave. É porque já tá bem grave, né? E ele tá com essa consciência de que ele tem mais coisas pra fazer, ele tem certeza. E hoje, deixa eu fazer uma pergunta, porque você já tá há tempo aqui dentro, né, Mari? A gente já passou muita coisa e você nesse papel de trabalhar com toda a parte administrativa, todo o controle de agenda, observando os tratamentos, aprendendo, querendo ou não, quase você é uma dentista, só falta o diploma. Você passou a ter uma percepção diferente das coisas. Hoje, a Maria que chegou e hoje se incomoda por ter um dente que tem uma manchinha, que corre atrás, ver se essa manchinha é tudo... Esteticamente incomoda. Então a gente trabalhar com a odontologia e ver de uma que maneira correta, de uma maneira certa, de você tirar as fotos com a câmera intraoral que aumenta até 60 vezes, é uma humilhação quase. Então... Não fala. É verdade. Porque você tem noção de que, meu Deus do céu, quanto por cento a boca tem de bactérias? A gente tá falando... a porcentagem... muito mais do que a gente tem na mão, quase. É que ele tem ligação com o trato gastrointestinal, então assim, não, a mão é extremamente limpa, tanto que a gente põe a mão na boca e tá tudo certo. Mas exatamente. A boca, sim, a boca ela a gente é cheia de bactérias. Extremamente contaminada, tanto que a manicure, nós não temos problemas nas mãos, a não ser alguns. A boca, ela tem vários problemas, a gente fala de problemas com osso, problema com gengiva, problema com doenças, desde doenças mais simples, doenças mais complexas, cáries, né? Cáries. Cárie acabou se tornando de menos quase, né? Sim, tá diminuindo o percentual de cáries, sim, porque o pessoal já tá tendo autocuidado com as crianças que estão vindo também, né? Cáries, problemas com tratamento de canal. Então, assim, são vários tipos de bactérias em quantidade exorbitante. É tanta bactéria que a gente engole, ou ela vai parar na nossa circulação e vai parar no coração, né? Então, até assim, a questão de você não conseguir mastigar direito o alimento, você vai ter problema de estômago, né? Tem todos os fatores, eles estão, querendo ou não, relacionados com a boca. E ter essa percepção de que os nossos dentes, essa parte da mastigação nossa é muito importante. Eu acho que a gente bater nessa tecla é o que vai fazer com que o nosso paciente tenha noção
do quão importante é ele vir semestralmente, de trazer o seu filho, por exemplo. A gente tem os protocolos Kids, que é de trazer a criança, mesmo que ela não tenha, porque é diferente o pai que traz o filho a cada 3 meses do pai que traz o paciente, a criancinha aqui só quando tem dor. E a gente tá falando o trauma de disso. Com 4 anos. 4 anos. Que eles têm, não é que eles não cuidam, mas eles têm uma presença de cárie muito grande. Isso De cárie ainda ativa tem. na boca. E hoje, assim, o nosso principal objetivo como clínica, né, não é... Tirar o dinheiro do paciente. Não, é saúde. Né? Saúde. Acho que, assim, a nossa maior procura é colocar para o paciente assim, olha, você tem a parte estética, você quer fazer clareamento, você quer fazer faceta, você quer fazer um dente de porcelana, mas vamos trabalhar com aquilo que tá... Colocar a casa em ordem antes. Colocar a casa em ordem antes. Essa é a grande frase que é muito utilizada. Por quê? É o garantir que essa pessoa tenha saúde, porque a partir disso ela toma a responsabilidade sobre sua vida e ela vai tomar a decisão que ela quer fazer um procedimento estético, que ela quer melhorar o sorriso dela por conta própria, não por obrigação, certo? E que é mais bonito ter a casa em ordem do que o Saúde, estético né? ali. E o Às estético depende da saúde, porque você ter uma estética que não vai ter cuidado, não vai ter saúde, essa estética vai se perder. Você pode ter o melhor cirurgião do mundo, o melhor... A gente fala assim, a pessoa que faça... Você pode fazer a melhor porcelana do mundo, a melhor reabilitação do mundo, melhor tudo. tratamento de canal. Mas se o paciente não for cuidadoso, e esse cuidado quem vai ensinar é o cirurgião dentista, porque eu tenho que ensinar ele a escovar o dente. Eu tenho que ensinar ele a cuidar daquilo que eu coloquei na boca dele. Porque é a mesma coisa que eu levar meu carro na mecânica. Eu não entendo, por isso que eu levo meu carro na mecânica e acredito no mecânico. Então, não funciona a diferença com um cirurgião dentista. Eu tenho que ensinar o meu paciente a cuidar daquilo que foi posto na boca dele, ou então a escovar o dente da maneira correta, passar o fio dental da maneira correta, para que ele se policie e ele comece a entender que quando alguma coisa está diferente, o fio dental está enroscando, está sangrando um pouquinho, opa, já está na época de eu voltar a fazer minha limpeza. Está enroscando o fio dental aqui, deve ter alguma coisa, tem que ir na doutora Thaís. E sim, eles criam essa percepção de necessidade. De importância, né? De importância. E isso é muito legal, muito bacana, né? Então é isso. Obrigada, doutora Thaís, pela conversa. Os nossos pacientes que tiverem qualquer dúvida, quem está assistindo também, que continue nos acompanhando, mandando perguntas se quiserem, sim, né? Sempre deixa ali nos comentários. Que perguntam muito, né? Que perguntam bastante. Graças a Deus. Mas esse é mais um episódio. Continue acompanhando a gente nas redes sociais, siga as nossas páginas também e até mais.